Olá, que sua luz seja bem-vinda. Eu sou Sara Carvalho. Eu vim hoje contar um caso para vocês sobre uma pesquisa americana que eles fizeram numa faculdade americana para falar sobre a força do contexto diante das nossas crenças, diante dos nossos valores, de tudo aquilo que a gente acredita. Bem, esses cientistas dessa universidade convidaram seminaristas para falar nessa universidade, com pretexto que fosse para falar nessa universidade sobre as mensagens bíblicas, qual é o impacto das mensagens bíblicas na vida das pessoas ultimamente. Só que, na verdade, esses cientistas queriam medir justamente a força do contexto diante das crenças daqueles seminaristas que estavam imersos, dentro de uma doutrina que tem vários preceitos, vários valores, crenças que eles queriam analisar. Então eles chamaram esses seminaristas e pediram para que eles falassem sobre a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, na verdade, é uma parábola que fala muito sobre solidariedade. E, na verdade, as pessoas que eram aquelas que professavam a solidariedade não pararam para aquele moribundo na estrada e o samaritano foi lá e parou. Era basicamente disso que falava a parábola. Para um grupo de seminaristas, eles, um pouco antes da palestra, eles falaram: nossa, vocês estão atrasados, vocês têm que ir, que as pessoas já estão esperando vocês no auditório. E no meio do caminho, entre a sala e o auditório, eles colocaram uma pessoa deitada no chão, passando mal, no corredor da universidade. Desse primeiro grupo que estava atrasado e queria falar sobre justamente a parábola do bom samaritano, somente 3% dos seminaristas pararam para ajudar a pessoa que estava passando mal no chão. E o segundo grupo, eles tinham que ir dar a palestra, mas ninguém falou que eles estavam atrasados, normalmente. Nesse segundo grupo, normalmente, pararam 27% dos seminaristas para ajudar a pessoa que estava passando mal. Ou seja, isso na pesquisa, comprovou a força do contexto diante de uma situação, ou seja, aqueles 3%, do grupo que somente 3% parou, diante da situação de atraso, diante da situação do estresse, da correria, eles passaram por cima da crença deles, passaram por cima do valor que eles estão imersos dentro, de uma imersão profunda sobre generosidade, em que eles iriam falar sobre a solidariedade. Eles passaram por cima disso e por causa do contexto da correria, somente 3% pararam. E os outros que não estavam com essa pressão do atraso, aumentou-se muito o índice de 27%. Isso a gente vem falar então, por que eu vim falar sobre isso hoje? Para falar da importância das atitudes, da gente realmente colocar em prática aquilo que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente acredita em coisas que são boas, a gente tem crenças positivas, a gente tem valores dentro do nosso coração, só que dependendo do contexto do dia, nem sempre a gente coloca esses valores em prática, a gente se esquece deles, Quantas vezes uma mãe que está correndo, às vezes, para colocar roupa para os filhos todos irem para a escola, a gente às vezes se esquece de todo aquele carinho, de todo aquele amor e fica estressada, fala coisas às vezes que machucam, usa a palavra de forma desequilibrada. Quantas vezes então não temos atitudes que façam realmente a diferença na nossa vida? Porque, na verdade, o mais importante que faz diferença na nossa vida não é o tanto que a gente sabe sobre as coisas, mas é o tanto que a gente pratica essas coisas. Então, eu vim falar hoje com vocês porque, na verdade, a gente vai ficar um tempo falando sobre isso, sobre atitudes que fazem a diferença. Atitudes que realmente vão transformar a nossa vida, porque elas vão fazer a diferença entre a gente saber algo e a gente viver aquilo que a gente sabe, a gente viver essa mensagem. E como a gente está no desafio de amor, 365 dias de mais amor, como a gente pode viver esse amor no nosso cotidiano. Esse é meu convite para vocês. Vamos prestar atenção nos contextos, quantas vezes o contexto nos molda em vez de ser as nossas crenças e os nossos valores. E vamos fazer uma força para quebrar esse ciclo, sabe? Falar: olha, independente do contexto, se eu acredito em ser gentil, independente se eu estou atrasado ou não, eu vou praticar solidariedade. Se eu acredito em solidariedade, se eu estou atrasado ou não, eu vou praticar solidariedade. E assim por diante, tá bom? Um grande abraço para vocês e que o amor se propague.